Olá, gente. Nós vamos hoje continuar com nossos estudos relacionados ao direito das obrigações. Nós estamos estudando a classificação das obrigações. Então, abra aí o material que já está disponível lá na nossa plataforma, que eu já passei para vocês, e nós vamos tratar hoje das obrigações de meio, de resultado e de garantia, tá? Então, nós vimos algumas outras classificações, quanto à solidariedade, vimos obrigações divisíveis e indivisíveis, e vamos continuar os estudos da classificação das obrigações. Então vamos lá. Quanto ao conteúdo, as obrigações elas podem ser de meio, de resultado ou de garantia. Então, obrigações de meio são aquelas na qual o sujeito que é devedor daquela obrigação não se responsabiliza pelo resultado daquela obrigação, ou seja, pelo produto daquela obrigação. Ele vai empreender as suas qualificações técnicas e profissionais para tentar alcançar aquele resultado. São as obrigações típicas dos profissionais liberais. Então, os advogados, por exemplo, quando são contratados no contrato de honorários, tem lá especificamente se tratar de uma obrigação meio, ou seja, se você acredita, por exemplo, que um banco está lhe cobrando a mais do que deveria, você acredita que os juros daquele contrato são maiores do que o permitido, se você teve, por exemplo, qualquer dano relacionado a uma batida de trânsito e você acredita que aquela outra pessoa é que foi culpada, se você pretende entrar com ação de alimentos contra o genitor do seu filho, por exemplo, ou se você quer, por exemplo, entrar com ação de adjudicação compulsória, enfim, qualquer ação que você queira entrar, ajuizar, você precisa do advogado. Mas você contrata o advogado para que ele seja um meio a ser perseguido aquela pretensão. Quando você contrata um advogado, você não contrata a certeza que vai ter a vitória judicial, porque pode o juiz ter entendimento diferente, pode ser que o tribunal tenha entendimento diferente. Então, os profissionais liberais, em sua grande parte, praticam obrigações de meio. Quando você contrata um contador para que ele, por exemplo, reduza os impostos que você tem pago na sua empresa, isso não significa que ele vai conseguir. Você vai estar pagando para que ele execute um serviço, para que esse serviço possa aí sim atender aquela demanda. Então, os profissionais liberais atuam tipicamente através de obrigações de meio. Isso significa dizer que a responsabilidade desses profissionais ela é subjetiva. Então, obrigação de meio, responsabilidade subjetiva. Significa dizer que para ele ser responsabilizado, entenda, responsabilidade pode cair tanto em perdas e danos quanto na responsabilidade civil. Para que ele seja responsabilizado, é preciso que ele tenha culpa, que se demonstre a culpa, que prove a culpa naquela conduta ou naquela omissão, e isso geraria a indenização. Então, no caso do advogado, se você, por exemplo, perdeu numa sentença judicial e contratou um advogado para que ele entre com recurso, se o advogado perdeu o prazo, por exemplo, um recurso inominado, que é o procedimento do juizado, se você não cumpriu naquele prazo, determinado enquanto advogado, você aí realmente teve culpa na prestação do serviço. A prestação do serviço foi falha por culpa sua, porque você não cumpriu o prazo adequado. Se você, por exemplo, contrata um contador para que ele faça a declaração do imposto de renda e ele não faz a declaração no prazo adequado, isso, ou seja, ele teve culpa, né, por omissão em razão de não ter feito a declaração. Então, toda vez que nós estivermos tratando de obrigações de meio, que são tipicamente as obrigações relacionadas aos profissionais liberais, nós teremos responsabilidade subjetiva e a necessidade de demonstrar a culpa para que aquele profissional seja responsabilizado. Aí lá no material, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é importante sempre a gente fazer esse diálogo das fontes, estipula legalmente que a responsabilidade dos profissionais liberais, mesmo nas relações de consumo, ela é subjetiva. Porque nós já vimos inicialmente que nas relações de consumo a responsabilidade é objetiva, ou seja, não precisa provar culpa, tá? Então as relações de consumo, na sua grande parte, elas são obrigações, são de responsabilidade objetiva, não há necessidade de você demonstrar a culpa, tá? No entanto, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, lá no parágrafo 4º, que vocês estão aí com o material disponível, ele já excetua as responsabilidades do profissional liberal. Então diz lá,
o caput, né, do artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Então, pela análise do caput do artigo 14, nós observamos que na relação de consumo a responsabilidade é objetiva, é independentemente de culpa ou não, o fornecedor, o lojista, o produtor, enfim, o produtor, todos aqueles que estão na cadeia de fornecimento de serviços ou produtos responde objetivamente. Mas o parágrafo 4º, como eu fiz a observação para vocês aí em negrito, diz o quê? A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor excetua a responsabilidade dos profissionais liberais, consagrando aquilo que no direito civil já era uníssono, ou seja, diante dos profissionais liberais, temos obrigações de meio. Se são obrigações de meio, nós temos responsabilidade subjetiva. Se nós temos responsabilidade subjetiva, há a necessidade de provar que aquela pessoa cometeu um ato cometeu um ato delituoso, culposo, independente de dolo ou não, e impediu a realização daquele serviço. Então, obrigação de meio, profissional liberal, responsabilidade subjetiva, necessidade de provar a culpa, tá? O outro tipo de obrigação quanto ao conteúdo é a obrigação de resultado. Nessas obrigações, a parte se compromete com o fim daquela prestação. E essa obrigação, e esse tipo de obrigação de resultado, ela deriva ou da lei ou do contrato, do instrumento jurídico firmado entre as partes. Então, a lei determina que no contrato de transporte, aqueles contratos que as pessoas pagam, seja para locomoção de pessoas ou de cargas, a responsabilidade é objetiva. Ou seja, se você contratou uma transportadora para fazer a entrega de uma carga saindo de Afogados da Engazeira para Recife, devendo chegar na segunda-feira, hoje, por exemplo, na data 30 de março, esquecendo essa questão de coronavírus, se a transportadora não cumprir com essa obrigação, independentemente se ela teve culpa, se teve força maior, caso fortuito ou qualquer coisa que seja, ela será responsabilizada, será entendido que aquela obrigação não foi cumprida, ou seja, a parte está inadimplente. Então vamos lá, suponhamos que você é um determinado empresário da cidade de Afogados da Engazeira e contrata uma teletransportadora, não, uma empresa de transporte de carga para que venha essa carga de Recife para Afogados, para que você possa fazer a comercialização desses produtos. Chegando numa determinada cidade, por exemplo, em Pesqueira ou Arco Verde, a Receita Estadual para aquele caminhão. E ao parar aquele caminhão, verifica que as notas fiscais não estão ali com o transportador. Observe, teoricamente, a culpa por não ter disponibilizado as notas fiscais é do proprietário da carga, do material, né, dos produtos. No entanto, como a lei diz que o contrato de transporte submete à responsabilidade objetiva, se aquela carga ficar apreendida ali em Arco Verde, esse transportador será sim responsabilizado e a obrigação dele, que era de transportar a carga de Recife para Afogados da Engazeira, será considerada inadimplida, ou seja, ele será inadimplente e responderá pelas perdas e danos que aquele sujeito que contratou o transporte sofrer. Então observe, quando nós estivermos diante de responsabilidade, de obrigação de resultado, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independentemente de culpa ou não, de força maior ou caso fortuito, aquela pessoa física ou jurídica, responde diretamente pelas perdas e danos que aquele que contratou vier a sofrer. Então, o contrato de transporte é um exemplo clássico da obrigação de resultado. É por isso que, por exemplo, nas viagens, se aquela empresa de aviação, por exemplo, a companhias aéreas, por algum motivo, problema mecânico, técnico, o voo não puder sair naquele horário
e chegar no horário que foi determinado na compra da passagem, ela é obrigada, pelas regras administrativas da ANAC, a fornecer hospedagem, alimentação, a colocar no voo seguinte, a arrumar um jeito daquele contrato ser cumprido. Por quê? Porque no contrato de transporte nós estamos diante da obrigação de resultado. E se nós estamos diante da obrigação de resultado, nós estamos diante também da responsabilidade objetiva. Um exemplo que é muito interessante é a responsabilidade médica. Atenção a isso. Se nós estivermos diante de cirurgias, sejam médicas ou cirurgias de ortodontista, ou seja, cirurgias bucofaciais, e essas cirurgias forem meramente estéticas, nós estaremos diante da obrigação de resultado. Então, teremos responsabilidade objetiva. Então, suponhamos que você contrata um determinado cirurgião para que o seu nariz fique afilado, tal qual o de um artista que você considera que é o nariz bonito, que você quer para o seu corpo. Se o médico se comprometer a entregar a cirurgia plástica estética a você ficar com aquele nariz, se ao final da cirurgia ou ao final do tempo de recuperação o seu nariz ou o procedimento não cumprir aquilo que ele se comprometeu, ele será responsabilizado sim, porque não entregou o resultado estético que foi desejado pelo cliente. Então, atenção, se nós estivermos diante de cirurgias estéticas, de procedimentos estéticos, a responsabilidade do médico ou do ortodontista, ela é objetiva. Então, por circunstâncias outras, não conseguiu chegar ao resultado pretendido da cirurgia estética, aquele médico será, sim, responsabilizado por não ter conseguido aquele resultado. Se nós estivermos diante de cirurgias ou procedimentos bucofaciais que sejam reparadores, ou seja, que não é para fins estéticos, mas para fins de reparação por alguma lesão, por algum dano, nós estaremos diante de obrigação de meio. Então, nesse sentido, o médico não será obrigado ou responsabilizado se ele não conseguir o êxito naquela cirurgia, naquele procedimento cirúrgico. Então, atenção, cirurgias reparadoras ou reparatórias, teremos obrigação de meio, responsabilidade subjetiva. É preciso que verifique se houve culpa ou não do médico, da equipe médica, do dentista, no não acontecimento daquele resultado. Cirurgias estéticas, nós estaremos diante da responsabilidade objetiva e obrigação de resultado. Vamos acompanhar aqui algumas jurisprudências que confirmam esse entendimento. Então temos aí, Tribunal de Justiça de Pernambuco, apelação civil 28.05.041, relator desembargador Estênio Neiva. Apelação civil, visto da Secretaria da Fazenda, obrigação da transportadora, apreensão de mercadoria, obrigação de resultado. Vamos lá para o item 2. Recebendo a mercadoria para realizar o transporte, cabe também ao transportador a condução da coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para entregá-la no prazo ajustado ou previsto. Ou seja, nós, quando tivermos um contrato de transporte, teremos uma obrigação de resultado, uma responsabilidade objetiva. Caiu uma chuva, houve um assalto, houve a interdição da BR, apreensão da mercadoria pela Receita ou pela polícia. Independentemente dessas situações, o transportador será responsabilizado se não cumprir com a entrega dos produtos no horário que foi adequado. Tanto o produto quanto as pessoas nas viagens municipais, interestaduais e nacionais. Tanto de ônibus quanto de avião. Então, responsabilidade objetiva. Contrato de transporte, responsabilidade objetiva. Também outra apelação do Tribunal do Rio de Janeiro, né? Apelação 0016 17 44 82 11 89 1902 11, relatora desembargadora Maria Helena Pinto Machado. Também tem lá, está destacado, contrato de transporte de coisas, responsabilidade civil objetiva, obrigação de resultado, tá? Agora vamos observar como o STJ tem se posicionado em relação às obrigações médicas.
Então vamos lá, STJ, agravo regimental no RESP, recurso especial 846270 de São Paulo, está aí negritado. O STJ tem entendimento firmado no sentido de que quando o médico se compromete com o paciente a alcançar um determinado resultado, o que ocorre no caso da cirurgia plástica meramente estética, o que se tem é uma obrigação de resultado e não de meios. Então, cirurgia estética, obrigação de resultado, o médico está comprometido a alcançar aquele resultado, seja a colocação de silicone, seja afilar o nariz ou qualquer outro procedimento estético. Outra decisão agora, Tribunal de Justiça do Acre, relacionado ao dentista. Então, está aí negritado, obrigação de resultado da dentista no caso concreto. Item 1. O Superior Tribunal de Justiça já afirmou o entendimento que no caso de tratamentos de cunho estético e funcional, como na hipótese, a obrigação é de resultado, por este ser dotado de previsibilidade, ou seja, também para os dentistas impõe a obrigação de resultado e a responsabilidade objetiva se o procedimento for estético. E aí nós temos uma situação daquelas cirurgias que são híbridas, ou seja, teve um acidente, por exemplo, é muito comum, teve um acidente e você tem que fazer a recomposição da pele ou a recomposição facial do rosto. Então, os procedimentos que forem reparatórios naquela pessoa serão obrigações de meio, tá? Se aquela mesma cirurgia também tem procedimentos estéticos, ou seja, a parte aproveita para enxertar botox ou para fazer qualquer outro procedimento estético em razão do acidente que sofreu, aquele segundo procedimento é que será considerado obrigação de resultado. Então será necessário individualizar os procedimentos. Mas o importante é que você compreenda, obrigação de meio, nós temos responsabilidade subjetiva, profissionais liberais, lembre-se do advogado, do contador. Obrigação de resultado, nós temos responsabilidade objetiva, você lembra do contrato de transporte e das cirurgias estéticas, tá bom? E decisão também do STJ, tá aí, RESP 1097955 de Minas Gerais, tratando das cirurgias que são estéticas e reparadoras ao mesmo tempo. Então vamos lá, item 2. Nas cirurgias de natureza mista, estética e reparadora, a responsabilidade do médico não pode ser generalizada, devendo ser analisada de forma fracionada, sendo de resultado em relação à sua parcela estética e de meio em relação à sua parcela reparadora, tá? Então, obrigação de meio, obrigação de resultado e nós temos, por fim, a obrigação de garantia. São aquelas obrigações em que a parte que se obrigou, ela é uma garantia para uma dívida principal. Então, a obrigação na fiança, se ele não for solidário, nós já vimos isso anteriormente, o fiador, ele tem uma obrigação de garantir o adimplemento daquela obrigação caso o devedor principal não cumpra com suas obrigações. Então, estamos aí com as obrigações de resultado, meio de garantia e até a próxima aula.